17 de junho de 2012. Um garoto estava jogando Minecraft. Dentro do jogo, usando livro e pena, ele escreveu: "Meu pai falou que vamos ao lago daqui a alguns dias. Eu quero terminar meu castelo antes disso, para mostrar para ele. Ainda não está extraordinário, mas vai ficar. Estou tentando fazer janelas, mas continuo errando tudo." Essa é uma das anotações encontradas nesse mundo, e seu autor nunca mais foi visto. 3 anos depois, outro jogador conhecido como PatchDay42 faria o upload de sua primeira gravação, um vídeo chamado House.mp4. No começo do vídeo, PatchDay42 fala que notou algo estranho. Um arquivo de mundo do Minecraft em um pendrive que ele comprou numa venda de garagem. O que é um pouco estranho, porque cada mundo que você cria no Minecraft fica salvo dentro de uma pasta específica nos arquivos do jogo. Então quem colocou esse mundo em um pendrive? Tá, vamos continuar. O PatchDay42 resolve começar a sua investigação e vai em direção a uma casa próxima ao spawn. Logo como entramos na casa, podemos ver que é uma casa bem simples e aconchegante. O PatchDay42, que eu vou chamar só de Pat a partir de agora, começa a procurar itens nos baús, e ele encontra alguns diamantes e uma porção de ferros, que ele usa para fazer umas ferramentas essenciais para todo survival. Então ele vai até o baú embaixo da escada, curiosamente bloqueado por tábuas de madeira. Mas abrindo ele, a gente vê uns itens muito aleatórios. Um corante amarelo, couro, esmeralda, tocha, qual que é o sentido de guardar isso dessa forma, enquanto os diamantes ficam expostos? Porém, existe um detalhe sobre esses itens e a quantidade de cada um deles que pode passar batido. Se a gente pegar o nome dos itens em inglês e usar a quantidade de cada um como uma posição de letra das palavras, conseguimos descobrir a seguinte frase: Woo Ray Up, que não faz absolutamente nenhum sentido. Mas dá pra gente presumir que é a frase Who are you? Que traduzindo fica quem é você. E tá, isso realmente não faz muito sentido agora, mas anota aí que vai ser importante depois. De resto, não tem nada demais nas fornalhas. Então ele decide subir as escadas. E que quarto vazio, meus amigos. Nem pro cabo, sei lá, colocar uma plantinha no canto. Mas enfim, o Pat fala que assim que ele descobrir mais coisas, ele vai ver e avisa. E tem uma coisinha que eu não falei pra vocês antes, que é a descrição do vídeo. Que segundo o Pat, era um arquivo de texto que estava junto com o mundo. Ele acha que está corrompido. Mas, na verdade, esse texto está em cifra de César. E para quem não sabe, a cifra de César é um método de criptografia que basicamente você pega o alfabeto normal e escolhe um número de deslocamento. Ou seja, quando as casas para frente ou para trás essa letra vai ir. Como por exemplo, que está com o deslocamento mais 3. Decodificando ela temos se inscreva. Aplicando essa lógica para a frase da descrição, que é um caso específico de cifra de César, batizado como Roche 13, ou seja, rotação de 3 deslocamentos, temos a seguinte frase: Hoje eu comecei a minha casa. Ela parece meio feia agora, mas eu vou colocar um baú secreto no porão. Não se esqueçam de estar, hein? E bem, vamos para o segundo vídeo. O Pat inicia o vídeo falando que ele voltaria, como ele disse na gravação anterior. E disse que ele achou uma caverna com coisas estranhas. Então ele vai até a entrada da mina. E é uma entrada bem simples, nada demais. Mas quando ele desce, a gente começa a ver coisas fora do normal. Vários minérios largados por aí, até mesmo diamantes. O que é bem estranho, considerando que no vídeo anterior o Pat encontrou ferros e diamantes no baú da casa. Então por que o garoto deixaria esses minérios na caverna? Bom, como a gente não sabe ainda, mano, vamos continuar. O Pat acha mais coisas fora do normal, como uma fazenda dentro da caverna e vários baús vazios.
até que ele encontra algo que não estava ali antes. Tanto que o Pet ele fica bem hesitante quando ele tá escrevendo. E afinal, quem não ficaria? É uma construção inteira surgindo no local que não estava antes. Ele avança para a construção recém-surgida. E é bem estranha. E eu não sei se vocês perceberam, mas é como se fosse um paralelo à casa do primeiro vídeo. E de repente, um som estranho aparece. E novamente, temos outro código. Dessa vez, em uma placa. Esse, diferente dos anteriores, ele está em base 64. E basicamente, esse tipo de codificação ele pega os textos e números, converte tudo isso para número binário e divide eles em grupos. E por fim ele converte eles em caracteres, com base numa tabela de 64 símbolos. Então, pra gente conseguir decodificar, é só fazer o contrário de tudo isso que eu falei. Então nessa placa a gente tem: você está atrasado. Ok. Cara, esse som de quando um player toma dano de afogamento e o texto dessa placa... Bom, ainda tá cedo pra teorias, mas deixa isso em mente. Continuando o vídeo, o Pet faz o caminho contrário. Porque se ele tá no telhado da casa, então o lado oposto, na teoria, deve ter escada pro térreo. Ele encontra outra placa no caminho, que também está em base 64, e dessa vez está escrito: porque eu não consigo me lembrar de como a casa se parece. Mais uma pista, mas não tem nada pra gente conectar ainda, então anota isso. Eventualmente ele acaba encontrando a escada em direção ao térreo, e cá estamos. Uma sala idêntica ao do primeiro vídeo, mas tem um detalhe diferente: tem uma escada em direção ao porão. Dentro do porão há um baú com livro e pena. E ele está codificado em cifra de César. Decodificando ele a gente tem 15 de junho de 2012. Eu encontrei a caverna mais escolada de todos os tempos. Ela vai até o infinito e além. Eu vou colocar tochas nela amanhã para que os monstros não entrem, mas eu não quero ir sozinho. Ok, mano, temos mais informações. Isso data quando o garoto encontrou essa caverna, mas não explica de forma alguma o crime dele de não ter pego os minérios. E bem, esse porão já não é tanta novidade para nós, já que na descrição do primeiro vídeo é dito que tem um porão embaixo da casa, porém o Pet não sabia dele. De qualquer forma, ao chegar no porão da casa original, tem um livro diferente agora. 17 de junho de 2012. Meu pai falou que vamos ao lago daqui a alguns dias. Eu quero terminar meu castelo antes disso, para mostrar para ele. Ainda não está extraordinário, mas vai ficar. Estou tentando fazer as janelas, mas continuo errando tudo. Cada vez mais está ficando cada vez mais estranho. Afinal, o que aconteceu com o garoto que criou esse mundo de Minecraft? O Pet começa o vídeo comentando sobre o que aconteceu no vídeo anterior, e comenta que há um castelo atrás da casa, e é isso que investigaremos agora. Ele diz que nada nesse mundo deixaria inacabado por acidente. Guarde isso em mente. Bom, o Pet começa em direção ao castelo. E... você está ouvindo isso?
É o mesmo som que apareceu na caverna de quando alguém toma dano de afogamento. Eu não acredito em coincidências, mas na primeira vez, esse som ocorreu na caverna. Tinha uma placa escrito: "Você está atrasado." Mas agora, o som ocorreu próximo a um lago. Bem, o Pet se aproxima do lago e por um frame, podemos ver que o Pet escreveu Ryan no chat. Mas quem é Ryan? O garoto? Mas se esse é o nome do garoto, como o Pet poderia saber o nome dele se ele disse ter comprado um pendrive numa venda de garagem que havia esse mundo dentro dele, 13 anos depois? Vamos ter que continuar para descobrir. Perto da entrada do castelo, podemos ver uma placa com outro código. Dessa vez, o código está em hexadecimal. Bom, bora ver a explicação. Hexadecimal é um código de 16 símbolos, como os que estão aparecendo na tela. No vídeo, decodificando a placa, temos... quase. Finalmente entrando no castelo, me diga o seguinte: quem deixa crafting table como um pilar? Na moral, dentro da casa até vai o jeito que ele deixou. Cada um com seu gosto. Mas isso dentro do castelo, do jeito que tá, aí já é demais. Tá, voltando ao foco, o Pet começa a investigar as fornalhas. E dessa vez, ele encontrou um item peculiar. Um bloco de areia das almas? O que isso estaria fazendo uma fornalha aleatória como essa? Bem, o Pet acaba ignorando essa placa ao lado, que também tem um código. Decodificando ela em BA64, temos... Eu achei que você viria. Ok, mesma informação. Continua anotando que eu vou juntar tudo no final. O Pet começa a subir nos pilares do castelo. Encontra o baú com outro livro e pena dentro. 18 de junho de 2012. Choveu o dia inteiro hoje. Eu não consegui jogar muito, porque minha mãe ficou falando que o computador estava com problemas. Espero construir mais amanhã. O castelo vai ficar épico. Beleza, mais um diário do Ryan, dando continuidade aos 2 primeiros vídeos anterior. O Pet começa a explorar o maior pilar do castelo, que além de ter uma vista de tudo que o garoto construiu, tem um porão descendo as escadas. Descendo as escadas, o Pet chega num lugar bem... Acho que alguns de vocês já devem estar familiarizados com as backrooms. E para quem não está, basicamente a estrutura das backrooms se baseia em espaços liminares, que são locais vazios ou abandonados, que geram uma sensação de familiaridade ou nostalgia, como se você já estivesse ali antes, mas não consegue se lembrar de quando. Voltando pro vídeo, o Pet decide ir para a direita nesse labirinto de pedra, e mais adiante, encontra uma salinha com um baú, e como deve se esperar, dentro do baú tem outro livro e pena. Esse é bem mais longo do que os outros, então bora lá. 28 de junho de 2012. Eu tentei consertar o castelo, mas ele continua ficando diferente. Eu não me lembro de ter colocado algum desses blocos. Tudo parece misturado. Algumas noites eu sonho esse mundo sem eu estar nele. Ele continua construindo por conta própria. Talvez eu só esteja cansado. Curiosamente, esse livro tem uma interrogação do dia que ele ocorre. Então, aparentemente, é uma data aproximada, ocorrendo aproximadamente 10 dias depois do dia 18. E bem, o Pet continua explorando, e isso acontece.
Ok, esse final foi muito bizarro, então vamos analisar o que aconteceu. A primeira coisa estranha sobre esse final é que quando o Pat começa a descer as escadas em direção a essa escuridão, ele só segue reto, não diz nada e só se joga na água, como se ele tivesse perdido o controle. Mas antes de ele cair na água, se a gente clarear bem a imagem, dá pra ver uma placa modificada também, escrito "Me salve". Infelizmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tem mais nenhuma gravação, nem nada sobre o que ocorreu com o Pat. Então, vamos para as teorias. A linha do tempo que eu consigo imaginar para esse ARG é o seguinte. Ryan começou a jogar nesse mundo em junho de 2012, e a versão que ele jogava provavelmente era a 1.2.5. Ou seja, não havia esse comerciante ambulante que podemos encontrar no último vídeo. Bem, a primeira coisa que o Ryan fez nesse mundo foi a sua casa, como indica na descrição do primeiro vídeo. E um tempo depois ele começou a fazer aquela mineradinha em off, no dia 15 de junho. No dia seguinte, ou 2 dias depois, Ryan começou a construir o castelo, e ele disse que o pai dele vai levar ele para o lago em alguns dias. Já no dia 18 de junho, Ryan não pode jogar muito devido a problemas no seu computador. Acontece. Aproximadamente 10 dias depois, que é o dia 28, Ryan disse que ele estava tentando construir o castelo, mas que ele ficava diferente, seja lá por qual motivo, e fala que andou tendo sonhos estranhos no mundo dele, mas sem estar dentro dele, apenas o mundo dele se construindo por conta própria. Depois disso, Ryan não escreveu em mais nenhum livro-pena, o que podemos presumir que ele tenha ido com seu pai ao lago, porém, ele nunca retornou de lá. Com isso, temos o Pat, que em uma venda de garagem comprou um velho pendrive, que eu acho que ele deve ter comprado dos pais de Ryan. Então, ao verificar o pendrive, ele encontrou o mundo, e aí vamos para a primeira gravação postada no dia 27 de novembro de 2025, em que o Pat encontra a casa e... lembra daquele baú com os itens específicos em ordem? Essa deve ter sido a primeira comunicação de Ryan com Pat, perguntando quem seria ele. Indo agora para o segundo vídeo, temos a mina com os minérios intactos, além de estruturas fora de lugar. Então, Ryan diz em seu último diário que alguns blocos apareciam no castelo onde não eram para estar. Seguindo a mesma lógica, de alguma forma surgiu uma fazenda e os minérios da caverna. E coincidentemente, na gravação de Pat, apareceu a versão da casa do Ryan que de alguma forma apareceu dentro da caverna. Conforme o Pat vai explorando essa casa da caverna, a gente escuta um som de dano por afogamento. E junto com a placa escrita: "Você está atrasado". Bem, isso a gente já entendeu sobre o que ocorreu com o Ryan. Ainda temos outra placa que Pat olha bem rápido, que está escrito: "Por que eu não consigo me lembrar de como a casa se parece?". Linkando essa placa com a outra placa escrito "Quase", e a Soul Sand que o Pat encontrou em uma das fornalhas do castelo, além do livro do dia 28/6, Ryan, após o que aconteceu no lago, acabou tendo só uma presa dentro do jogo. E o que explica isso é uma lenda sobre fantasmas que têm assuntos inacabados. No caso, Ryan queria terminar o castelo, mas infelizmente o acidente no lago não permitiu finalizar ele. Por isso, quando ele tenta consertar o castelo, ele continua ficando diferente. Pat, depois de 13 longos anos, foi o primeiro jogador a entrar nesse mundo, de um jogador que infelizmente não pôde concluir o seu desejo de mostrar o castelo finalizado a seu pai. E no final do último vídeo, ele pede socorro ao Pat para que o liberte desse mundo em que ele ficou preso. Porém, infelizmente,
Pat sofre do mesmo destino que o Ryan. Bem, quando eu tava escrevendo esse roteiro e gravando as falas, até o momento só tinha esses 3 vídeos. Mas na edição eu descobri que ele lançou uma continuação. Então se vocês curtirem, eu trago mais coisas desse ARG assim que saírem mais vídeos no canal do Pat. Enfim, eu tentei explicar esse ARG com base na minha interpretação. Mas se você teve uma interpretação diferente da minha, comenta aí, vou gostar de ver as teorias de vocês. Bom, eu vou indo. Se inscrevam aí e até o próximo vídeo.